vamos aqui. O que eu tenho aqui naquela questão? Bem, a primeira questão nos fala que tem uma parábola que é dada pela função 4 menos x², que é essa parábola que está em verde aqui, tá bom? Tá a mesma parábola bonitinha, 4 menos x². Depois o problema diz que tem um retângulo cujo dois vértices estão sobre o eixo das abscissas, que é o ponto CD aqui, e os outros dois vértices estão sobre a parábola, tá bom? Aí ele continua falando o seguinte: determine o perímetro máximo. O perímetro máximo. Então vamos lá, vamos entender o que ele nos deu e que informação que eu posso coletar disso. Primeiro eu quero falar um pouco sobre essa função, para que quando vocês pegarem essa função, vocês já entendam o que ela está falando de cada, o que ela está falando, tá? Então vamos lá. Quando eu pego essa função, f de x igual a 4 menos x², primeira coisa, o a é igual a menos 1. Então a parábola é com cavidade para baixo, porque é negativo. Segundo, o c é igual a 4. Então o c determina que ponto que o gráfico cruza o eixo y. Passa aqui no 4. Quando o b é 0, significa assim, numa linguagem matemática um pouquinho mais formosa, diz o seguinte, que a reta tangente, uma reta tangente que passa pelo valor C aqui, ela é de 0 graus de inclinação referente ao eixo Y, ou seja, essa retinha aqui, ó, b igual a 0, passa a reta assim, tá? Mas outra informação um pouquinho mais coloquial diz o seguinte: se o b é igual a 0, significa que o eixo de simetria dessa parábola é o próprio eixo y, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que quaisquer duas imagens que eu pego qualquer dois pontos, por exemplo, eu pego o ponto 1 e menos 1, x igual a 1. Opa, desculpa. Para eu explicar um pouquinho melhor para vocês. Questão de simetria. Se eu pegar o x igual a 1 e o x igual a menos 1, repare que, como eu sei que esse aqui é o eixo de simetria, o eixo do Brad Pitt, então o 1, ele dista uma unidade do eixo de simetria. E o menos 1 também está distante de uma unidade do eixo de simetria. Então quer dizer que quando eu aplico f de 1 e f de menos 1 vão ser iguais. Tá? Isso vocês podem provar porque f de 1 é igual a 3. E f de menos 1 é igual a 3 também. Tá? Isso daqui eu vou deixar a cargo de vocês provarem, mas isso aqui está fato. Tá? Porque se você provar, jogar aqui menos 1 aqui, dá 3. Se jogar 1, também dá 3. Tá? Então vamos lá. Olha que interessante. Esse nosso jogo de aplicar 1 e menos 1, que informação que ele dá? Ele nos dá justamente uma relação de par ordenado. O valor que eu aplico é a minha coordenada x. E o resultado é a coordenada y. Mas olha que legal, o resultado é a coordenada y. Mas quem que é o resultado? O f de 1, que é 3. E quando essa aplicação de f menos 1 que dá 3, a coordenada x é menos 1. E a coordenada y é o resultado do f de menos 1, ou seja, é o f de menos 1. Que isso aqui é a mesma coisa que 1 e 3, tá? Porque o f de 1 é 3, tá igual, ó, e f menos 1 também é 3. Tá? É isso que é importante, é isso que eu quero que vocês entendam aqui, pra gente matar a charada, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? É essa coisa, que é igual a f de 3. Tá, olha aqui que bacana. Quando eu aplicar o 1, ó, deixa eu só, desculpa, vou aumentar aqui. Quando eu aplico f de 1x igual a 1, ó o resultado lá em cima, ó. Deu 3, tá vendo, ó? O 1, o ponto sobre o gráfico deu altura 3, ó. Então isso significa, tá? Então todo ponto sobre o gráfico aqui, assim, sabendo que essa curva, que é a parábola, ela é composta por infinitos pontos. Então cada ponto dessa
é uma aplicação entre a coordenada x que eu aplico aqui e o resultado é a coordenada y. Por exemplo, quando eu aplico, deixa eu pegar aqui, 1,6, que é bem aqui, ó, 1,6 aqui, quando eu aplico 1,6, o resultado vai ser praticamente 2, 1,5, praticamente. Vai dar mais ou menos 1,5, tá? Supondo, tá bom? Então quer dizer o seguinte, quando eu apliquei o 1, o resultado deu 3. Olha que bacana. Quando eu apliquei 1, o resultado foi 3. Então, quando eu coloco x igual a 1, o resultado aqui foi 3. E olha que bacana, o comprimento desse segmento é justamente 3, que é justamente a coordenada y, que é justamente o resultado da função. Mas isso é dado porque justamente esse vértice está sobre esse gráfico. Então, justamente quem? A altura desse meu retângulo sempre se dará pelo resultado do x que eu escolhi aqui, ó, porque a altura porque justamente o ponto está sobre o gráfico. Então, esta altura aqui sempre vai ser quem? A aplicação desse x. Então, quer dizer o seguinte, se eu escolho qualquer x aqui, variando qualquer x, ó, o x aqui, então a altura dele vai ser isso daqui. Então, dado a altura, tá, tô chamando isso aqui de comprimento, aqui de altura, tá? Altura desse meu lado aqui vai ser sempre ser f de x, tá? Sempre f de x. Que é o seguinte, o resultado da função. Tudo bem? Agora vamos voltar para a questão. Vamos lá. A questão, ela nos fala o seguinte. Ela dá aqui, né, o gráfico dá essas condições, que os pontos, que os vértices estão sobre o eixo x e o eixo y, e a parábola, desculpa, depois ele fala, ó, determina o perímetro máximo. Beleza. Como eu sei que lá na imagem esse ponto e esse ponto gera a mesma imagem, então eu sei que esse ponto D e esse ponto C, que eu marquei como C e D, que eu não sei como que está lá na questão, mas deve estar a mesma coisa, elas distam o mesmo valor, tá? Vai distar mesma unidade para cá, mesmo aqui, porque justamente eles estão assim, eles têm o mesmo resultado, então eles têm a mesma distância do eixo de simetria. Então tá, como aqui está variando esse C, então está variando em coordenada x. A distância daqui até aqui é x. É a coordenada x mesmo, é x. Então eu vou desenhar aqui do lado para a gente ter um parâmetro. Deixa eu só apagar aqui, usar sem. Isso. Então aqui, ó, vou colocar aqui o eixo aqui, esse é o eixo de simetria, tá? Então quer dizer que a distância daqui para cá é x. E como tem o eixo de simetria, então a distância daqui até o ponto D de simetria também é x. Então nós temos aqui, ó, x aqui, porque é um retângulo, então tem a mesma distância. Agora, quem que é essa altura? Essa altura justamente é f de x. Porque como eu estou aplicando o x aqui, então o resultado é quem? É a aplicação do x aplicado na função, justamente meu f de x. Ou seja, esse comprimento aqui é o f de x. E esse comprimento aqui também é o f de x. Que é justamente essa função. Ou seja, a aplicação na função, que é a altura. Então, como que vai dar o perímetro aqui? O perímetro é x mais x mais x mais x. O perímetro, que é uma função. Deixa eu mudar de cor aqui só para ficar um pouquinho mais emblemático. Fiz cagada. Voltou. Então, vamos lá. Sem cagada agora, bora aqui. Vou mudar de cor aqui, depois eu volto lá. Senhor Jesus, quando eu maravilhado. Vamos lá. Agora dá certo. Deixa eu voltar lá para o gráfico. Então, beleza. Então, quem que é o perímetro? O perímetro é uma função que depende da coordenada x. X mais x mais x mais x, 4x. E f de x mais f de x, 2f de x. Faz duas vezes a minha f de x. Tá? Mas quem que é f de x? 4 menos x quadrado. Então, eu vou multiplicar duas vezes isso daqui. Vai ficar 4x mais 8. Estou dobrando tudo isso daqui, tá? Menos duas vezes x quadrado. Tá? Ficou meio ruimzinha aqui a letra, porque mesa digitalizadora
ela é meio... Mesa digital, desculpa, ela é meio doidona, tá? Então, para achar o valor máximo, justamente é o y do vértice, que é o valor máximo, que é quem? Menos delta sobre 4a. Achando o valor de delta é quem? Menos b ao quadrado, no caso o b aqui é 4, e está acompanhando o x, né? 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 8. Multiplicando essa coisa, vai ficar 16, que é 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Menos com menos, mais 64. 64 mais 16, 80. Então tem meu delta aqui. Agora aplicando aqui menos delta, menos 80 no caso, sobre 4 vezes a. O a é menos 2. Menos 80 dividido por menos 8, que isso aqui vai dar, né? Mais. E 80 dividido por 8, 10. Então, a altura máxima, desculpa, o perímetro máximo encontrado é 8. Então, o maior perímetro que tem é 8. O maior perímetro que pode ocorrer, tá? Então, falando de área, estamos falando de perímetro, tá bom? Unidade de comprimento. Não sei se falou metro, centímetro, desculpa, mas aqui a questão. Vê se entendeu, se não entendeu, se dá um toque, tá? Um abração. Tchau, tchau.